Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, José Eduardo Santos, excluído por João Lourenço nas menções honrosas a figuras emblemáticas do MPLA. A ausência de José Eduardo Santos na sala, as homenagens e no discurso de João Lourenço. MPLA, corrigir o que está mal, por Rosália Josefina da Silva. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E aí, família? Segundo escreveu aqui o site, né? Clube Capa, é isto mesmo. José Eduardo Santos excluído por João Lourenço nas menções honrosas a figuras emblemáticas do MPLA. A ausência de José Eduardo Santos na sala, nas homenagens e no discurso de João Lourenço. Esse é o MPLA, que pregam tanto a reconciliação e unidade. Estão aí, estão a escolher quem lhes colocou no poder. É lamentável. E o que eles podem fazer com você? Fala ainda. É basicamente isso. José Eduardo Santos, vem só já falar, estamos à tua espera. Ok? E a família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta patriota angolano, quero perguntar para você, já se registraste? Já atualizaste o seu registro eleitoral? Não? Então vai fazer isso agora mesmo, nesse instante. Porque só assim você poderá votar em Adalberto Costa Júnior UNITA. Por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos. É o nome que nós conhecemos. E é o presidente que nós queremos para governar esse país. Eu sei que dói, mas é isso. Você que queres ter mais contato, a proximidade com J Privado, segue meu Instagram. O link está na descrição. Você que queres anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só você ir na descrição do vídeo e ter nos contatos para isso. Então, sem mais burocracia, mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família? Segundo escreve aqui o site Clube Capa, é isto mesmo. José Eduardo Santos, excluído por João Lourenço nas menções honrosas a figuras emblemáticas do MPLA. A ausência de José Eduardo Santos na sala, nas homenagens e no discurso de João Lourenço. Esse é o MPLA. A ausência do presidente emérito José Eduardo Santos no centro de conferência de Belas, nas menções honrosas a figuras emblemáticas do partido e também no discurso do próprio João Lourenço, onde há a assinalar a presença de representantes dos quadros políticos com assento na Assembleia do MPLA. Nos corredores, comenta-se que Luísa Damião pode saltar da vice-presidência dos camaradas. Fonte, Novo Jornal e o site que estão aqui, o site clubecapa.net. A abertura do Congresso foi marcada pela homenagem a algumas das principais figuras do partido. Em destaque para Roberto de Almeida, ex-presidente da Assembleia do MPLA, França Andalo, ex-chefe do Estado-Maior-General das FA, Zão Puna, ex-militante da UNITA, que se aliou ao MPLA, Francisco Magalhães Paiva Mvunda, Faustino Muteca, por tudo o que fizeram ao longo de décadas, como salientou no discurso ao presidente do partido de nome João Lourenço. No seu discurso da abertura do conclave, apenas Agostinho Neto teve direito de algumas palavras de João Lourenço. Glória eterna ao saudoso presidente Antônio Agostinho Neto, afirmou. A direção do MPLA deixará de contar no bureau político de figuras como Dino Matrossi, ex-secretário-geral do partido, França Vanduni, ex-primeiro-ministro, Faustino Muteca, antigo ministro da administração do território. A antiga presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Albina Assis, é uma das mulheres que cessaram voluntariamente o seu mandato como membro do bureau político. A primeira secretária provincial do Bengo do MPLA, Mara Coza, é daquelas que considera que o 8º Congresso Ordinário vai reforçar a unidade do partido. Quando eles falam isso, unidade do partido, é porque sabe que dentro do partido há separação. Para também governadora provincial do Bengo, o conclave de hoje, né, é mais um momento de proximidade e concertação de ideias para o bem do país. Maricel Capama, membro do bureau político do MPLA, aguarda com grande expectativa a realização do 8º Congresso do MPLA, uma vez que o partido tem grandes responsabilidades sobre o país. O primeiro secretário do MPLA, em Benguela, Luiz Nunes, espera que deste conclave saia uma estratégia para as eleições gerais de 2022 para garantir a vitória do MPLA. O nosso presidente vai prosseguir com as políticas de reformas em curso no país, tendentes ao fortalecimento da economia, melhoria das condições de vida das populações com infraestruturas, serviços de impacto social e combate à corrupção, disse. A delegada Maria José Luanda disse que o presidente tem uma grande responsabilidade.
A realização do 8º Congresso Ordinário do MPLA vai permitir reforçar a coesão e a unidade no seio do partido, disse a delegada. Mais uma vez, repito aqui, quando eles falam a união, coesão, é porque sabem que dentro do partido há rixa, porque há ala eduardista e ala lourencista. Segundo ela, o evento vai ainda avaliar o grau de estruturação do partido e refletir profundamente sobre a organização interna, bem como reafirmar os princípios gerais da orientação política e ideológica. Segundo a delegada, o MPLA está em envolvimento intenso, né? Construindo uma grande família, onde cada militante tem dever de trabalhar para o fortalecimento do partido. Analistas presentes no Congresso dos Camaradas dizem, entretanto, que este conclave não vai operar quaisquer inovações em termos de democracia interna. Gostaríamos de ver mais candidatos ou candidaturas nos congressos do MPLA, observou, por exemplo, o analista político Neto Cunha. Fonte clubecapa.net, né? Agora, o site ainda Clube Capa escreve aqui por intermédio da Rosália Josefina Silva: MPLA, corrigir o que está mal? É uma pergunta, né? Angola é um Estado democrático de direito, segundo a Constituição promulgada a 5 de fevereiro de 2010, no artigo 2, sensivelmente 8 anos depois, no fim da guerra militar, e 8 anos depois da proclamação da paz, 4 de abril de 2002, cerca de 18 anos depois, né, a realização das primeiras eleições, uma vez realizadas na história de Angola, um país ora comunista de primeira água, desde 1975 a 1991, com um partido único e totalitário, à semelhança da Croácia, ou da Coreia do Norte e da China Popular. E 28 anos depois da realização das primeiras eleições e 46 anos depois da independência nacional de Portugal. E o som inconfundível de tiroteios. Mais perto ou mais longe, e com o país quase todo já mergulhado na guerra civil em Luanda, foi o Comitê Central do MPLA que proclamou a independência em nome do MPLA, a fractidra que viria a aprovar ser longa, a devastadora para Angola e para todos os seus filhos. Fonte clubecapa.net, e o site que estamos aqui também é o clubecapa.net, uma exortação aos membros do Comitê Central e aos delegados do 8º Congresso. Vamos lá ver aqui a matéria completa por Rosália Josefina da Silva, aos 9 de dezembro de 2021. Let's get it. Os principais precursores e promotores da Constituição, promulgada a 5 de fevereiro de 2010, o atual partido no poder, não o é realmente, assim tanto na prática, embora o propale aos quatro ventos na teoria de forma ensurdecedora. Todos os partidos de Angola são teoricamente democráticos, sendo uns clara e verdadeiramente mais do que os outros. Há um provérbio popular em Umbundo que diz: Vimbo, Ndam Uafa Onjamba, Ombangulo Onjamba, que quer dizer, se um elefante tiver sido morto, ou morrer, numa aldeia, só se fala do elefante, nessa aldeia. Em dezembro de 2021, o elefante morto são os dois congressos dos dois maiores partidos em Angola pelo número de deputados e no seio do MPLA. O elefante morto é certamente a realização do seu 8º Congresso, uma reunião de que muito se fala, mas de que muito pouco se espera em todo o país se olharmos para o passado recente com olhos de ver e consciência crítica para constatar. A expectativa é grande e a desilusão também logo no início. Porém muito se espera das suas deliberações, embora por praxe se saiba que uma montanha vai, uma vez mais, parir um rato. Corrigir o que está mal e melhor o que está bem. Este congresso acontece num período particularmente singular para a vida do MPLA em virtude dos acontecimentos que dominam a vida política em Angola. O povo angolano está dando mostras de se ter tornado mais exigente, assertivo, fiscalizador e mais autodeterminante, com a juventude que é a maioria, na dianteira, estimulado pela oposição política partidária e pelos grupos de pressão da sociedade civil bastante ativos, mais vocais fazendo frente ao MPLA de forma mais vigorosa, acordou na população a necessidade desta luta pelos seus direitos, pela responsabilização dos governantes não habituados a prestar de contas de forma séria, exigindo assim o que lhes é devido por lei e pelas dificuldades cada vez maiores, pela falta de soluções por parte da força política que dá suporte ao governo,
hoje com muito maior conhecimento da realidade e da verdade e certos de que pode ser feito muito mais e melhor em democracia e num país com os recursos e as possibilidades de que é detentor. É, por conseguinte, este Congresso, uma responsabilidade acrescida ao MPLA. Devem assim entender os delegados ao 8º Congresso, e ao seu governo, em fim de mandato, pois devem dar um sinal claro e inequívoco e fazer-se um balanço, ANU, dos últimos 5 anos de mandato da governação sob a palavra de ordem corrigir o que está mal e melhorar o que está bem e com os resultados que vão certamente deixar muito a desejar se os fatos forem deixados a falar por si. Assim, mais do que insistir em falar de políticas e programas que não trazem benefícios à população em geral, o verdadeiro soberano de Angola, ao bem-estar e à saúde política e económica do país, é tempo de fazer uma introspecção profunda e penitente e dar a mão à palmatoria aceitando que o balanço dos últimos 5 anos não conseguiu nem de perto nem de longe corrigir o que está mal nem muito menos melhorar o que está bem, pois o passivo acumulado ao longo de cerca de meio século de governação permanece a céu aberto escancarado para todos constatar. Mais do que prometer uma vez mais mundos e fundos às bases e ao eleitorado como praxe e realizar pouco ou nada, refletir sobre o que foi o último mandato, ora a terminar com quase todos os males maiores e menores ainda por corrigir, nomeadamente reformas políticas, económicas e estruturais profundas e com elas tudo o resto, como forma de dar um passo firme e inequívoco em direção à verdadeira reconciliação nacional e à edificação de uma verdadeira nação suprapartidária e para todos. Até 2017 nada disso aconteceu. O combate à corrupção endémica e à impunidade, o melhor uso dos recursos do país, etc., pois quem governou meio século está mais perto de estar na oposição do que continuar a dirigir o país, mais do que persistir em desenvolver esforços fazendo cara de que está tudo bem e que todos os que criticam são o demónio em pessoa e que só o que os dirigentes do MPLA delegados ao Congresso pensam e fazem é correto e serve para todo o povo angolano, mesmo em democracia, colocar à prova a capacidade política dos quadros do partido, que se diz partido de milhões, para transformar o passivo acumulado ao longo dos últimos 46 anos, enorme e tóxico e que piorou e não melhorou nos últimos 5 anos, e aceitar que o mandato que ora termina é o pior de todos os mandatos do MPLA como governo nos últimos 19 anos. Mais do que continuar a ser um partido que sabe tudo e pode tudo e ainda assim não conseguir igualar os feitos dos tempos do consulado do anterior presidente do MPLA, não tendo feito o suficiente para dar mostras credíveis de que estão de facto a corrigir o que está mal, deve-se fazer um balanço sério e profundo dos últimos 5 anos de governação e fazer desse acontecimento um movimento pedagógico e penitencial para o país. Pois se o partido não for a vossa casa comum e a oficina para reparação de políticas e programa, estáis em lugar errado para o que alegais pretender defender e preservar e não estáis à altura de continuar a pregoar voltar a ser governo em 2022. Mais do que fingir corrigir o que está mal ou corrigir apenas o mal que bem convier ao partido e aos dirigentes e transformar o combate à corrupção num instrumento de reconciliação interna do partido e por extensão reconciliação nacional com todo o povo que sofre por causa desse mal que foi certamente o maior de todos os males que assolaram o país, devem dar um sinal inequívoco e demonstrar vontade de levar a cabo um sério combate à corrupção sem exceção nem diferenciação, porque os fatos são teimosos e a história não deixará passar esse facto despercebido, mais do que continuar a famigerada dança de cadeiras do isoneira este e no meio aquele na governação, num processo que faz de quase todos os delegados ao Congresso ex-ministros, ex-embaixadores, ex-governadores,
ex-secretários de Estado, esse qualquer coisa. Lembrar que quase todos os quadros do MPLA já foram testados e experimentaram as suas capacidades, sendo que o problema não está com os exonerados, pelo que urge haver maior patriotismo e se faça um rompimento abrupto com o passado, dando assim um sinal claro sobre o que mais importa à maioria do povo angolano. Mais do que olhar para os outros partidos na oposição como seres extraterrestres a combater até à exaustão, sem medir meios nem esforços para os reduzir ao insignificante, mesmo que para o efeito for necessário entortar a Constituição. Lembrar que sois todos filhos e filhas de Deus e do mesmo país Angola, e Deus como Pai protege todos os seus filhos e não deixará que isso aconteça como no passado, e que a história está a registar tudo, e um dia o que se semeia dará frutos amargos e tempestades. Mais do que se preocupar com cargos, lugares, carros e obviamente com o acesso ao dinheiro fácil decorrente do Orçamento Geral do Estado, todos os anos, através de uma organização económica do Estado talhada para essas facilidades, e que na sua implementação se vai distribuindo por empresas e serviços, acabando por chegar invariavelmente aos bolsos da maioria dos membros mais influentes do partido, de forma direta ou indireta. Pensar o país e ter sempre presente que o povo angolano, agora mais do nunca, quer alternância no poder e uma mudança profunda na governação com vista à verdadeira resolução dos seus problemas mais prementes e bem visíveis, conhecidos e reconhecidos, na gestão da coisa pública de forma transparente e profícua, no tratamento justo, imparcial e inequívoco do problema da corrupção, que se tornou uma autêntica gangrena em Angola, numa resposta clara e inequívoca ao problema da fome no sul de Angola e em qualquer outro lugar onde este existir, bem como na atenção particular aos pobres e aos menos capacitados, no alcance aos sem nome, na proteção das minorias, na distribuição equitativa das riquezas e das oportunidades, na verdadeira legalidade e no império do Estado de Direito, no fim bem claro e inequívoco do nepotismo, da promiscuidade e do cabritismo, na boa gestão dos recursos do país e na reconciliação nacional com a separação inequívoca entre partido e Estado, e em que se passe a fazer o que se pregar, mais do que insistir numa política que ignora completamente os problemas que assolam a grande maioria do povo, com mais destaque para o problema da fome, da pobreza extrema, da alta dos preços, da inacessibilidade dos preços da cesta básica, da malária, maior causa de morte em Angola, das doenças preventivas, do urgente apoio à agricultura familiar como base de sustentação de grande parte da população, da autossuficiência alimentar, etc. Lembrar que o partido no poder, por mais de 46 anos, dá apenas fortes indicações de estar em completa desconexão com a realidade do país, ou porque assim interessa ao próprio partido e aos seus membros, que são principalmente oriundos de uma certa elite e nunca são afetados por esses problemas, ou porque não sabem porque são o sustento do governo. O mesmo, por sinal, depois de 46 longos e difíceis anos, mais do que queixar-se e procurar sempre encontrar culpados para tudo o que de mal acontece em desfavor, como praxe, por cada problema que surgir interna ou internacionalmente, num claro esforço para se manter no poder. Lembrar que a imagem do MPLA está muito desgastada passados 46 anos de governação, e é tempo de aceitar que a alternância no poder político não é um problema a temer, mas que traz grandes benefícios, pois rejuvenesce refresca as forças políticas, proporcionando uma forma de voltar a dar esperança ao povo angolano soberano, por sinal muito sofredor. Rosália Josefina da Silva, 9 de dezembro de 2020. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabem fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque estamos em notícia. Vocês não sabem, estão sabendo a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neto, a família de Júlio continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião que é muito importante. É tu, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga.